Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um quarto caderno aqui na Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária. Começando mais um podcast aqui do seu canal Revolucionário Independente. Começando também dando aqueles recados iniciais para você compartilhar o nosso podcast aí com seus contatos, compartilhe, nos ajude a aumentar nossas visualizações e também contribua conosco, se tornando membro do canal, mandando superchat, super sticker, né, contribuindo financeiramente com a nossa iniciativa Revolucionária Independente. E começando o nosso podcast, você já sabe que nosso podcast ele é feito aí com base na nossa imprensa do Partido da Causa Operária, em particular dos cadernos culturais do jornal Causa Operária impresso. E você pode adquirir na nossa loja do PCO.com, adquirir esses cadernos culturais. Bom, o programa de hoje vai falar sobre Anna Akhmatova, que é uma das principais expoentes aí da literatura feminina na Rússia. E esse episódio, ele é baseado na edição número 623 do jornal Causa Operária, que foi publicado entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2011, portanto 10 anos atrás, quando, na ocasião, a Anna Akhmatova fazia aí 45 anos de sua morte, e agora, portanto, né, esse ano já completamos aí 55 anos da morte da escritora. Vamos começar então mais esse podcast, quarto caderno, aqui na Causa Operária TV. Bom, a Anna Akhmatova, foi aí uma das mais importantes escritoras da Rússia. Foi autora de uma obra original e que posteriormente seria identificada a um subgênero moderno da literatura mundial, a literatura feminina. A característica básica desta nova tradição era a descrição da experiência social própria das mulheres na literatura, a expressão de sua subjetividade, trazendo à tona, sob uma nova perspectiva, o problema da opressão das mulheres na sociedade burguesa. A sua situação degradante de dependência objetiva e subjetiva ao sexo masculino, perdão. O surgimento dessa nova literatura, como muitas outras, a literatura negra, por exemplo, foi um fenômeno típico do início do século XX, alimentado, sobretudo, pelo choque de consciência provocado pela Primeira Guerra. A devastação humana e física provocada por esse conflito trouxe à tona toda a gravidade dos problemas sociais advindos da transformação do capitalismo em imperialismo. Um fenômeno que acentuou as contradições sociais típicas da sociedade burguesa a níveis nunca vistos antes. Na Rússia, Akhmatova foi provavelmente a primeira representante dessa tradição, escrevendo versos em primeira pessoa e destacando as incertezas e frustrações típicas da vida feminina. A escritora chegou à maturidade de seu trabalho em um dos períodos mais agudos da crise social russa, entre as revoluções russas de 1905 e 1917. Por esse motivo, sua obra expressa também as contradições próprias da inteligência na época. Se, por um lado, sua obra é de grande interesse para a literatura feminina do século XX, representando, nesse sentido, um fator progressista para a cultura em geral, do ponto de vista político, Akhmatova, após 1917, passou a ocupar um papel extremamente secundário no desenvolvimento geral da literatura russa. Demasiadamente ligada à base social burguesa da velha sociedade, não conseguiu entender as transformações de sua época e simplesmente se quebrou após a Revolução. Sua obra, a partir daí, reflete somente um saudosismo pelo passado, sua melancolia face aos novos tempos. É, portanto, uma escritora que pertence inteiramente à literatura anterior a outubro. A vida da poetisa, a partir daí, foi também contraditória. Sem ter se ligado pessoalmente à Contra-Revolução, esteve ligada a inúmeros artistas emigrados, e foi ela mesma uma escritora estrangeira em sua terra natal. Seu círculo de relações incluía também
o grande poeta simbolista Alexandre Bloch, admirador de sua obra, mas também elemento contraditório e desenraizado após a Revolução. A obra de Anna Akhmatova, após Outubro, foi toda de lamentações, um sofrimento sem fim que só volta a adquirir algum sentido quando, após seu longo silêncio de quase uma década, entre 1925 e 1935, decidiu posicionar-se, enfim, abertamente contra a burocracia que passa a tomar conta da União Soviética, país que nunca quis abandonar como fizeram seus colegas. Essa atitude é significativa, dado que no período efetivamente revolucionário que se seguiu a outubro até 1924, apesar de a escritora nunca se manifestar em palavras ou versos a favor do novo governo, preferiu silenciar-se sobre a questão e viver sua vida à margem das lutas travadas pela vanguarda no período. Ao se colocar contra a burocracia, foi silenciada pelos censores stalinistas e somente após a morte de Stalin ela foi, enfim, reabilitada, formando uma figura contraditória, muitas vezes usada pela direita para atacar a revolução, mas que deve ser encarada em seu real significado e efetiva contribuição à literatura de seu tempo. A poetisa, posteriormente conhecida como Anna Akhmatova, nasceu Anna Andreevna Gorienko, em junho de 1889, em Bolshoi Fontan, no subúrbio de Odessa, e cresceu em Tsarskoye Selo, na cidade onde ficava a residência de verão do czar e onde Pushkin frequentara o liceu na juventude, local cujas vastas paisagens naturais marcariam profundamente seus versos. Seu pai era um velho oficial aposentado da Marinha Mercante Imperial. Sua mãe, figura mais influente em sua primeira formação, foi Inayarismova Stogova, uma figura ativamente ligada aos círculos liberais em sua juventude, dos quais se afastou após o casamento. Uma das primeiras grandes revelações literárias da futura escritora foi a poesia social e revolucionária de Nikolai Nekrasov, que, recitada a ela por sua mãe desde a primeira infância, era já repetida pela jovem antes mesmo de aprender a ler. Ana escreve seus primeiros poemas somente aos 16 anos, no inverno de 1905, quando morava na Crimeia, para onde se mudou com a mãe e a irmã após a separação dos pais. Seu primeiro poema, publicado na Rússia, surgiu em 1909, nas páginas da revista literária Apollon. Na ocasião, seu pai mostrou um profundo descontentamento com sua decisão pela vida literária, afirmando, abre aspas, pelo menos veja se não envergonha seu nome, fecha aspas. Segundo mais tarde a poetisa contaria em suas memórias, foi nesse momento que decidiu adotar o sobrenome Akhmatova, de origem tártara, vindo de sua avó materna. Ela cursou direito no colégio feminino da cidade de Kiev e, posteriormente, desiludida da profissão de jurista, ingressou no curso superior de História Literária na então capital de São Petersburgo. Uma influência importante nesta etapa de sua vida foi o livro que caiu em suas mãos do poeta Inokent Aniensky, cujo estilo claro, objetivo e elegante marcava uma vigorosa ruptura com a escola simbolista, então corrente dominante da poesia moderna russa. Tal livro, publicado naquele ano, lhe fora dado pelo jovem literato e poeta Nikolai Stepanovich Gumilyov, com quem ela se casaria ainda em 1910. O casal passou sua lua de mel em viagem à Europa. Conheceram Paris em 1911, onde frequentaram os meios artísticos da principal capital das artes europeias. Nessa viagem, Akhmatova, então, com 21 anos, tornou-se grande amiga de um miserável e desconhecido pintor italiano, Amadeo Modigliani, que a retratou em uma série de desenhos e em uma famosa tela a óleo que lhe deu de presente. Sua primeira coletânea poética foi publicada em 1912, Noite, no ano em que deu à luz ao seu filho, Lev. Foi também em 1912 que Gumilyov formou a
Guilda de Poetas, grupo formado em oposição ao simbolismo russo, com o qual já rompiam desde que vieram a conhecer os versos de Aniensky. O acmeísmo, como chamaram o novo movimento, extraíra sua inspiração da palavra grega acme, significando perfeição, expressão do ideal poético destes escritores cujo rigor na utilização da palavra era sua principal característica. Eles defendiam o abandono do hermetismo e fluidez de significados em que haviam caído os simbolistas da última fase, destacando a necessidade de um retorno ao rigor característico do realismo e sua forma poética mais típica, o parnasianismo. Não poderia, no entanto, ser comparado ao parnasianismo francês. O acmeísmo, como movimento moderno da literatura russa, assimilara as novas experiências com a linguagem, que foi a grande qualidade da poesia simbolista em seu nascimento, e preconizava uma poesia mais direta e despojada, mais ligada à tradição da prosa realista do que da poesia propriamente. Um destes poetas, Gorodziewski, escrevia na época, abre aspas, os acmeístas querem aceitar irrevogavelmente esse mundo com toda a sua beleza e sua feiura, seus sons, formas e cores, e pedem da poesia não indefinição, mas clareza, não canção, mas discurso. A palavra tem de ser valorizada não pelo som que tem, mas por seu significado, não pela sua música, mas pelo que afirma, fecha aspas. Em sua ruptura com a poesia do passado, se direcionavam não à iconoclastia selvagem dos futuristas do grupo de Klemnikov, com sua poesia de ruídos, ou de Mayakovsky e sua sucessão vertiginosa de imagens, em revolta, mas a um ideal esteticista, à busca da beleza, da harmonia dos ideais clássicos. Este neoclassicismo poético era uma expressão, em certa medida, da desarmonia destes poetas com os tempos tumultuosos de revolução que assaltavam a Rússia nos últimos anos de dominação monárquica. Estavam, no entanto, longe de serem poetas reacionários, defensores da opressão social. O acmeísmo era a poesia de uma camada mais aristocrática da inteligência pequeno-burguesa, que via com desconfiança as canções nihilistas entoadas agressivamente pelos futuristas nos cafés, defendendo a liquidação da poesia do passado, da tradição literária pregressa, os discursos contra Pushkin e Tolstói. Em seus escritos da época, Mandelstam definiria o acmeísmo como, abre aspas, a nostalgia por uma cultura mundial, fecha aspas, acrescentando que, abre aspas, não se pode criar uma nova história, essa é mais uma ideia impensável. Não haveria, com isso, continuidade na tradição. Tradição não pode ser imposta ou aprendida. Em sua ausência, não se tem história, e sim progresso. O movimento mecânico dos ponteiros de um relógio, não a sagrada sucessão de acontecimentos interligados. Fecha aspas. Uma consideração justa e perfeitamente materialista do problema da cultura, que revela uma visão mais madura sobre a questão do que a inflamada verborragia futurista, entoando aos quatro ventos a destruição da velha literatura. Eram dois movimentos poéticos essencialmente distintos, que em seu desenvolvimento posterior acabariam se posicionando, cada um à sua maneira, diante da luta revolucionária em marcha. Enquanto que os iconoclastas futuristas abraçariam a revolução como a sua própria expressão no terreno político, o que havia-se de conservador no acmeísmo acabaria arrastando uma parte do grupo à contra-revolução e outra parte ao ostracismo, passando à margem do movimento vital da cultura em sua época, movimento que os futuristas mais sabiamente puderam compreender. Como todo movimento esteticista, o acmeísmo não realizava uma busca renovadora, expressava a busca da literatura por ideias e bases sólidas sobre as quais se desenvolver. Anseio que de forma alguma poderia ser encontrado entre as violentas convulsões da revolução que se seguiria e se encarregaria de botar abaixo toda a classe dominante, sustentáculo da velha cultura. No primeiro momento,
Os acmeístas incluíam, além de Anna Akhmatova e Gumilyov, também o talentoso Ossip Mandelstam e buscavam em seus versos uma nova objetividade e simplicidade na poesia, clareza no significado dos versos e precisão na linguagem, se posicionando contra o excessivo subjetivismo e indefinição e afastamento metafísico da realidade característico do simbolismo. O grupo, além de ter seus trabalhos publicados regularmente nas revistas literárias Apollon e Hyperborea, reuniam-se regularmente para declamações públicas no cabaré literário Broditchaya Saboka, Cachorro Perdido, significado. Importante local frequentado por diversos círculos literários peterburgueses. O dono do estabelecimento era um ex-assistente do diretor teatral modernista Vsevolod Mierhold. Ali, acmeístas sentavam-se ao lado de futuristas para assistirem o que de mais moderno estava sendo produzido na música, no teatro, na dança, na literatura ou na poesia. Foi nas dependências do Cachorro Perdido onde conta-se que Akhmatova conhecera Mayakovsky, que imediatamente teria pegado em suas mãos e recitado um de seus versos galanteadores. Ambos os grupos relacionavam-se de forma brincalhona, mas também provocativa. Certa noite, enquanto Mayakovsky recitava um de seus versos, Mandelstam teria gritado para a zombaria geral dos presentes: "Pare com isso, Mayakovsky. Você não é uma orquestra romena", aludindo aos barulhentos grupos de música popular cigana. Em outras palavras, o meio social de ambos os grupos era até certo ponto o mesmo. Isso coincidia também com sua origem comum, em ruptura com a corrente oficial, o simbolismo. O ano de 1913 surgiu para Akhmatova já como um presságio da tragédia social que recairia sobre toda a Europa no ano seguinte. A consciência de que uma nova era de catástrofes se iniciara veio na forma de uma tragédia pessoal, com o suicídio de um de seus amigos mais próximos, o poeta, amador e jovem oficial do exército, Vsevolod Knyazhev. Sua morte, provocada por motivos passionais, aparentemente colocam a poetisa em uma profunda melancolia, início de um longo lamento que estaria impresso em seu segundo livro, de 1914, Rosário, a obra que lhe renderia notoriedade nacional. Suas poesias eram escritas em tom introspectivo e confessional, e se tornaram populares principalmente entre o público feminino. Essa obra representava o despertar da literatura feminina no seio da literatura russa, fenômeno internacional e amplo, com manifestações no mundo todo. Esta característica da obra de Anna Akhmatova transparece já desde os primeiros poemas, seu livro de estreia, como sua empatia para com a tragédia pessoal da personagem Ofélia, da peça de Shakespeare. Akhmatova lança seu olhar feminino sobre a rejeição do príncipe dinamarquês pela jovem em Lendo Hamlet. Na tradição literária russa, a presença feminina é quase nula no século XIX e no século XX. As duas primeiras grandes poetisas que anteciparam o surgimento de Akhmatova, as escritoras Karolina Pavlova e Zinaida Hippius, apresentavam temas ainda muito ligados ao universo psicológico masculino, sem dar vazão a uma experiência subjetiva e tipicamente feminina. Os versos de Akhmatova, apesar de apresentarem uma gama de interesses extremamente limitados, restritos principalmente ao mundo das relações amorosas, representavam um passo importante no sentido da expressão poética tipicamente feminina. Justamente por esta qualidade, sua obra seria posteriormente de grande influência para as escritoras mulheres dos anos seguintes, como Olga Bergovts ou Margarida Aliger. Era o ponto de partida da literatura feminina russa. A poesia de Anna Akhmatova utilizava uma técnica original, mais vinculada à tradição da prosa do que propriamente da poesia. A grande influência da escritora para seus versos era a literatura realista, abre aspas.
Ela trouxe à poesia russa a complexidade e a riqueza da novela russa do século XIX, afirmou Mandelstam sobre a poetisa. Não haveria Akhmatova sem Ana Karenina e sem Um Ninho de Nobres, uma das grandes novelas de Turgenev, sem Dostoiévski e sem Lieskov. A gênese de Akhmatova encontra-se na prosa russa, não na tradição poética. Sua forma poética, agudamente original, desenvolve-se e remonta à prosa da novela psicológica. Fecha aspas. Um bom exemplo de sua poesia está presente no primeiro poema de Rosário, onde os versos desenvolvem-se a partir da descrição perfeita, em rápidos traços, esboçados do fragmento de uma cena fugidia. O casamento da poetisa com Gumilyov foi infeliz. Era oprimida pelo marido, letrado, com pretensões a ser poeta e que, tiranicamente, a pressionava para que abandonasse a literatura. A relação terminaria com o rompimento definitivo dos dois em 1918, durante os difíceis anos de provações na Guerra Civil. Esta união, traumática e arrastada há muitos anos, ocuparia grande parte dos poemas deste seu segundo livro, desenvolvendo versos sempre sobre temas amorosos, relações não correspondidas, fantasmas do passado, casos furtivos. Akhmatova vai dando razão em sua técnica peculiar ao seu universo interior e às inquietações comuns a amplas camadas das mulheres russas em seu tempo e que, em certa medida, expressava também a mentalidade oprimida feminina através de seus relacionamentos. A espera, o rancor, o abandono. Em seu livro seguinte, Revoada Branca, de 1917, ela escreve quase na forma de um diário pessoal em versos. Nesse livro também, entre seus melhores poemas, há um interessante registro, datado de 1914, dos sentimentos que a exaltavam diante do rastro de devastação deixado já nos momentos iniciais da Primeira Guerra, que se anunciara na Europa, que se iniciara na Europa. Era o poema Julho de 1914. O ano de publicação desta obra coincidia com o ano da Revolução, varrendo todos os vestígios do regime czarista que caíra de podre ao mesmo tempo em que aplicava as medidas revolucionárias no campo, expropriando a burguesia, distribuindo terras aos camponeses e começando o processo de planificação da economia. Esse período revelou de modo absolutamente cristalino a grande dificuldade que centenas de intelectuais apoiados na burguesia e pequena burguesia russas sentiam em se adaptar às transformações e ligarem-se à nova classe social ascendente. Um sem número deles optou por abandonar o país. Estes escritores estrangeiros, como ficaram conhecidos na historiografia em sua quase totalidade, acabaram se liquidando a si mesmos, enquanto artistas, ao virar as costas à Revolução, optando por tornarem-se saudosistas do passado ou simplesmente figuras deslocadas em outras culturas. Anna Akhmatova foi um desses escritores estrangeiros. Ainda que tenha se recusado a abandonar seu país, era já uma estranha em sua terra natal. Alguns colegas e amigos ao seu redor vincularam-se abertamente à contra-revolução, como foi o caso de seu ex-marido, Gumilyov, preso e executado em 1921. Ela, no entanto, como também Mandelstam, manteve-se mais próxima daqueles escritores que, apesar de deslocados, buscaram de alguma forma se aproximar de um fenômeno social ao qual não estavam minimamente capacitados a compreender. Amiga, por exemplo, do simbolista Alexandre Bloch, cuja obra Os Doze expressa essa visão deformada, mas favorável à Revolução. Akhmatova não chegou a tanto. Diante da Guerra Civil e as privações que se seguiram, via com desconfiança as transformações da época e preferiu manter uma atitude de reclusão e silêncio. Chegou mesmo a condenar em seus versos o abandono da Rússia. Em um poema de 1917, ela repudia tal atitude de um dos emigrados, que trocou seu país pela vida na capital dos reis, com suas esplêndidas mansões. Sua atitude, porém, deve ser
Sua atitude, porém, deve ser corretamente interpretada. Um dirigente bolchevique na época o faz, Nikolai Osinski, primeiro encarregado do Conselho Superior de Economia Nacional, que escrevia nas páginas do Právida em julho de 1922, abre aspas. Embora se trate de uma pessoa que não participa de nosso modo de vida, ela tem o que é mais importante e mais necessário a um poeta: uma alma honrada e consciência cívica. Se recusa a ir embora não é por razões revolucionárias, mas nacionalistas. Fecha aspas. A crise pessoal da escritora está impressa em dezenas de poemas do período. A pressão do meio social pequeno-burguês sobre ela, para que adotasse uma posição abertamente hostil à Revolução, se fazia presente em um verso de outono de 1917. Agora aqui o poema. Quando, na angústia do suicídio, o povo esperava pelo hóspede germânico e o austero espírito de Bizâncio desertava a igreja russa, quando a capital, às margens do Nieva, esquecida de sua grandeza, como uma prostituta bêbada, nem sabia mais a quem se entregava. Ouvi uma voz consoladora que me dizia: vem para cá, abandona essa terra surda e pecadora, abandona a Rússia para sempre. Limparei o sangue de tuas mãos, a negra vergonha arrancarei de teu coração. Com um nome novo cobrirei a injúria e a dor da derrota. Mas eu fiquei calado e indiferente, e tapei os ouvidos com as mãos, para que essas indignas palavras não viessem a profanar minha alma aflita. O completo desnorteamento da poetisa assume em versos como estes a coloração de um verdadeiro processo de luta contra a alienação mental. Afastada do movimento da intelectualidade de sua época, sua poesia se tornara anacrônica após outubro, presa ao passado, com temas e alegorias que já pouco tinham a oferecer à nova geração. Uma obra de antes de 1917 que surgira como a expressão da rejeição de uma sociedade que já não existia mais. Aquela fuga ao passado, com seus mitos e alegorias clássicas, já não tinha razão de ser em uma sociedade jovem, sedenta por novas ideias e novos caminhos que pudessem contribuir para a sua edificação. A luta por definir uma política cultural e uma arte própria do novo Estado operário foi o combustível para o amadurecimento das melhores escritoras, dos melhores escritores, artistas e intelectuais após outubro. O acmeísmo, enquanto movimento, desapareceu após a Revolução, da mesma forma que o futurismo. Mas enquanto os velhos futuristas abraçavam a Revolução e encontravam uma nova etapa criativa rumo a experiências artísticas ainda mais radicais, os velhos acmeístas chafurdavam lentamente em seu próprio pântano mental, envolvidos pelas lembranças da velha Rússia, a qual se revelaram exageradamente apegados. Em um de seus poemas de 1918, Mandelstam chorava a mudança da capital nacional para Moscou, considerando ser essa a própria essência da vida social de Petrogrado. Anna Akhmatova, da mesma forma, vivia assombrada por suas reminiscências e tinha plena consciência de sua necrose espiritual. Uma das mais interessantes manifestações dessa consciência, bem como sua tortura pessoal, estão registrados no significativo poema de 1924, A Mulher de Lot. Já antes disso, seu livro de 1922, Anno Domini, ela apresentava de forma dramática seu completo alinhamento ao movimento da Revolução, decretando a si mesma como aquela que não está mais entre os vivos, a estrangeira ao céu e à terra. Sua poesia adquire tons cinzentos e negros, dramáticos, gritos de agonia daquela arte anterior à Revolução, de que fala o revolucionário Leon Trotsky em seu livro Literatura e Revolução. Nesta obra, Trotsky não detém muito de seu tempo a analisar em detalhe a obra de Akhmatova, restringindo-se a capturar a essência do significado de sua poesia após a Revolução de Outubro. Parte do elenco moribundo de um teatro que morrera com a velha Rússia. Sua condenação mais agressiva está na carregada religiosidade da poetisa e o estreito universo poético de Akhmatova em outras de suas contemporâneas, abre aspas. Lê-se com medo a maior parte destas coleções poéticas,
sobretudo a daquelas mulheres. Aqui realmente não se pode dar um passo sem Deus. O mundo lírico de Akhmatova, de Zevetieva, de Radilova e outras poetisas, autênticas ou falsas, é extremamente reduzido. Abrange a própria poetisa, um desconhecido com chapéu ou com esporas, e inevitavelmente Deus, sem nenhuma característica especial. Deus é uma terceira pessoa, muito cômoda e transportável, de uso doméstico, um amigo da família que cumpre de vez em quando os deveres de um ginecologista. Como esse indivíduo, muito mais jovem, sobrecarregado das incumbências pessoais, frequentemente aborrecidas de Akhmatova, de Zebenteva e dos outros, tem a folga de tempo para dirigir os destinos do universo, é simplesmente incompreensível. Fecha aspas. Sua análise destaca justamente esse problema tão comum no período de transição em que vivia o país, que acabou por enterrar artisticamente dezenas ou até centenas de escritores incapazes de acompanhar os novos tempos. Apesar dos traços inegáveis de ideologia reacionária presentes na obra de Akhmatova, seria ilegítimo negar a ela o valor fundamental de sua poesia à literatura feminina do século XX, como uma pioneira desta tradição nas letras russas. Em um artigo de 1923, escrito pela revolucionária bolchevique Alexandra Kollontai ao Pravda, ela destacava este problema. Abre aspas. A poesia de Akhmatova é o romance da alma feminina, a expressão poética da luta de uma mulher escravizada pela sociedade burguesa, que busca sua personalidade humana. Não é alienada. Seus versos refletem a alma de uma mulher numa fase de transição, época marcada por uma ruptura na psicologia humana e pela luta mortal entre duas culturas, duas ideologias, a burguesa e a proletária. Akhmatova não se alinha com a ideologia obsoleta, fica ao lado das ideias mais criativas. Fecha aspas. Apesar de, concretamente, Anna Andreevna realmente ter se mantido ao lado da revolução, mesmo que à distância, a análise de Kollontai, no entanto, é limitada, pois a poetisa nunca conseguiu, de fato, libertar-se da ideologia burguesa que era o sustentáculo de sua obra, impasse presente claramente em seus trabalhos. A segunda metade da década de 1920, na União Soviética, presencia o fenômeno da consolidação do controle da burocracia no interior do Estado operário, e com ele todas as manifestações do avanço da contra-revolução no interior da sociedade. Manifestações flagrantes deste processo surgem no terreno da cultura na forma da censura e perseguição política a todos os artistas de vanguarda surgidos na esteira da Revolução de 1917. Dezenas de figuras centrais das artes do período, fervorosos defensores e ativos colaboradores do Estado operário, passam a ser afastados de suas posições dirigentes, expulsos do país, pressionados a abandonar suas ideias artísticas, censurados e, ao longo do período, presos, acusados de traição e assassinatos sumariamente no período stalinista. Para Akhmatova, figura ambígua e vista como autora de uma obra perniciosa pelos agentes de Stalin, este movimento se manifesta na forma da censura às suas obras já em 1925. Na década de 1930, as pressões contra ela seriam ainda maiores. Sem motivos concretos para condená-la pelo que quer que fosse, sua obra foi simplesmente banida das livrarias. Como um substituto de sua atividade poética, ela passa a dedicar-se à crítica literária e escreve, entre 1933 e 1936, artigos de importância sobre a obra do grande poeta Alexandre Pushkin, do qual sempre fora grande admiradora e com quem compartilhava uma situação bastante similar. Se Pushkin, ao final da vida, era vigiado de perto pela polícia secreta do reacionário Nicolai I e reivindicava como proteção à sua obra a liberdade do artista, Akhmatova, por sua vez, estava censurada pelo reacionário governo de Stalin, só tendo podido manter sua obra em circulação sob a proteção do regime de grande liberdade artística proporcionado pelo governo revolucionário anterior ao fenômeno da burocratização. Nesse período, Osip Mandelstam, seu amigo e colega de movimento, após escrever violentos versos criticando abertamente Stalin e sua política de coletivização forçada das terras,
foi preso e condenado a viver em campos de trabalhos forçados na Sibéria em 1934, onde morreu 4 anos mais tarde, física e mentalmente destruído. Em 1938, o filho de Akhmatova, Liev Gumilyov, foi preso também como simples suspeito de alguma conspiração nunca esclarecida, condenado a 5 anos de trabalho forçados em uma mina de cobre. Este episódio, em particular, revela a completa degradação espiritual em que foi atirada então a poetisa, que, desesperada, passa a escrever versos em louvor a Stalin, na esperança de ter seu filho liberto. Anos mais tarde, após a morte do grande timoneiro da burocracia, ela declararia sua vergonha de ter escrito tais obras, cuidando para que elas não fossem incluídas nas edições seguintes de seus livros. Esse período de 1935 a 1940, marcado por grande sofrimento, com muitos de seus amigos poetas também extraditados, presos, enviados a campos de trabalhos ou mortos, é registrado em sua obra Requiem, um ciclo de poemas, de 1940, ano em que uma decisão do governo permitiu que ela voltasse a publicar seus livros. Apesar disso, uma nova prisão de seu filho, em 1945, levou-a a ficar novamente em estado de alerta. Queimou inúmeros poemas e a quase totalidade de uma peça da qual hoje restam apenas passagens da segunda parte. A obra Enuma Elish era uma sátira social narrando a condenação de um poeta por um tribunal stalinista. Foi sua crítica aos episódios que viu ocorrer diversas vezes ao longo da vida com seus amigos. Em 1948, a obra da escritora foi novamente censurada pelos agentes de Janov, o homem de proa do realismo socialista stalinista, e revistas que publicavam seus trabalhos chegaram a ser fechadas. Janov chegou a pronunciar pessoalmente um discurso de condenação da obra de Akhmatova. A partir daí, seus livros só voltariam a circular após o degelo pós-stalinista. Uma primeira coletânea surgiu em 1958 e muitas outras nos anos que seguiram até sua morte, afinal, em março de 1966. Tida já como uma das grandes representantes da Era de Prata da poesia russa, situada no período imediatamente anterior à Revolução. Sua obra somente aí passou a ser estudada mais detidamente, quando se passou a cada vez mais destacar a importância da escritora para a literatura feminina moderna do século XX. Bom, ficamos por aqui em mais esse podcast, Música de Classe. Gostaria de reforçar que esse especial sobre a Anna Akhmatova está na edição 623 do jornal Caos Operário, de janeiro e fevereiro de 2011, e você pode adquirir na loja do pco.com esse e outros cadernos culturais. O podcast Quarto Caderno está de volta na próxima terça-feira, às 15 horas. Fiquem ligados aí na nossa programação, compartilhem o nosso podcast, contribua conosco e fortaleça a Causa Operária TV e a imprensa do Partido da Causa Operária. Muito boa tarde e até mais.